Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. Sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos. Temos recados? Eu tô falando com essa voz calma porque acabei de militar muito e gritar que eu tô louca com o capitalismo tardio, então agora eu tô passando essa vibe equilíbrio da Anitta, entendeu? Eu tô só equilíbrio, natureza, agora que eu já militei, já falei que tinha que decapitar os trilionários do mundo. O recado que a gente tem é que no dia 3 de julho vai rolar a primeira live do pós-férias. Então, pós-férias e pré-férias, porque tem mais férias chegando, infelizmente. Mas a gente vai ter a primeira live de julho. Ah, não, felizmente, pô. Felizmente, porque eu tô precisada, que eu tô burnoutada ainda, gente, não tô recuperada. Mas vai chegar então no dia 3 a primeira live de julho. E eu espero que todos possam participar. Se você não pode participar, talvez, porque você esquece toda vez, não sei, vai lá no Patramada Criminal no YouTube e se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a gente e te ajuda a nunca perder uma live nossa. Não é legal isso? Eu acho bem divertido. Então, por favor, vai lá no canal, se inscreve, ativa sininho e participa da nossa live, dia 3 de julho, às 18 horas do Brasil. Sim! Até loguinho. Até mais até ver. Lá. Mas não vai embora. A gente ainda vai contar uma história. E qual é a história de hoje, Renata Schmidt? Bom, gente, a gente tá gravando esse episódio. A gente tá gravando esse app em dia de jogo do Brasil. Logo menos tem jogo. A gente tá gravando no dia do Brasil contra a Escócia. Vamos ver. Então, e como a gente tá, são tempos difíceis, né? Como a Nath falou, o capitalismo tardio está tentando nos derrubar, ele tá tentando, mas a gente fala não, hoje não, talvez amanhã, mas no momento presente não. Estamos lutando contra, mas eu decidi trazer um tema mais leve. Por favor. Um tema que tem a ver com o momento que o Brasil está passando. Inclusive, esse é o primeiro episódio que a gente grava que meu marido me deu a sugestão do nome. Ele falou que esse episódio tinha que chamar Copa Amada Criminal. Copa Amada Criminal, exatamente. Adorei. Copa Amada Criminal. Adorei. Sim, gente. E a gente vai falar sobre quem? Nós vamos falar sobre o Carlos Henrique Raposo, nascido em Porto Alegre em 2 de julho de 1963, que recebeu o apelido de Kaiser ainda criança. Amo. As origens do apelido dele diferem. Segundo o próprio Carlos, o apelido se deu pela semelhança física com o jogador alemão Franz Beckenbauer, que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Que era chamado Der Kaiser, ou o Rei, em tradução do alemão para o português. O documentário sobre a vida dele, entretanto, alega que a origem do apelido é em decorrência da semelhança do pequeno Carlos com uma garrafa da cerveja Kaiser. Ai, não sei porquê. Eu prefiro que seja o primeiro caso. Eu também preferiria, eu até entendo, porque ele falou que era, né? Eu deixo pra vocês decidirem, então, em qual versão vocês querem acreditar. Fato é que durante sua trajetória no esporte, que durou 26 anos, ele passou tanto por grandes clubes nacionais como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, que são os 4 maiores clubes do Rio de Janeiro, quanto por clubes internacionais, como o Passo Patriots dos Estados Unidos, o Luletano de Portugal e o Puebla do México. Tudo isso sem saber jogar futebol. Eu amo que você tá fazendo esse episódio de novo, porque eu gosto muito dessa história, mas eu confesso que da primeira vez eu não entendi muita coisa. Então... Ai, gente, então preparem seus corações para a vida de Carlos Kaiser, que entrou para a história como o maior trambiqueiro do mundo do esporte, gente. Então, como fontes, eu usei artigos do The Guardian, o Gol.com, a Vice, a Bola.pt, o Gol.com.br, a ESPN.com.br e a Wikipedia. E como a Nath estava falando, né, se você nos acompanha desde o Antigo Testamento, é possível que você ache essa história um tanto quanto familiar. Isso porque a história do Carlos foi contada pela Mônica há cerca de 6 anos, mas o app foi deletado a pedido dela em 2022. Então, o episódio saiu há 6 anos e há 4 anos o episódio foi deletado. Esse roteiro, então, é completamente novo e a história vai ser contada de uma maneira completamente diferente. Basicamente, a única coisa em comum entre as duas versões é o tema. Tá.
A gente já comentou algumas vezes aqui que a gente planeja regravar alguns dos casos que foram deletados. E considerando que a gente está, né, no momento de Copa do Mundo e de trambicagens como a da pequena Amanda, o timing acabou se revelando meio que perfeito pra gente contar a história dessa figura do esporte brasileiro, gente, porque ele é praticamente o pequeno Amando do futebol. Sim. Trambique, a gente vê por aqui. Trambique, só que é mais leve porque, né, no caso, era um trambique voltado pra vida profissional, né, não tinham famílias envolvidas, né, dado as devidas proporções, né, gente. Eu acho que ele não machucou ninguém, ele machucou alguém. Não, a gente nem... A vida pessoal dele, inclusive, é super obscura, não tem muitos detalhes, assim, e como a gente tá pra falar aqui do esporte e tal, eu nem vou entrar na vida pessoal dele, porque não teve nenhum crime, não teve nada, não é o caso. Bom, como eu comentei, o Carlos nasceu em Porto Alegre, mas a história da infância dele é tão confusa e cheia de buracos quanto a história da carreira dele. Ele diz que foi abandonado pelos pais biológicos ainda criança e adotado por uma família do Rio de Janeiro. Entretanto, essa informação não foi confirmada em fontes biográficas de maior autoridade sobre a vida dele. Sendo isso verdade ou não, o fato é que ele realmente se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança e aos 10 anos ele já treinava na base do Botafogo. De acordo com o próprio Carlos, a bola nunca foi a melhor amiga dele, longe disso. E ele nunca quis ser jogador de futebol, gente. Entretanto, ele começou a jogar por influência e pressão da família, que dependia da ajuda de custo recebida do Botafogo para se manter. Então você imagina, é um moleque de 10 anos que está na posição de ser a fonte de sustento da família. Sim, sim. E daí você entende por que ele sentiu tanta responsabilidade em ter que criar essa vida fantástica, né? Porque ele realmente precisava de uma história fantástica para tirar a família dele da miséria. Sim. E, gente, sem escolha... Isso nas palavras dele mesmo, tá? Ele fala, ele não tinha escolha no começo porque ele era uma criança de 10 anos. Então ele foi ficando. Ele fala, gente, eu fui ficando. Mesmo sem querer, até que aos 16 anos ele foi contratado pelo clube mexicano Puebla. E assim, gente, eu acho isso muito curioso, porque o problema dele não era falta de forma física. Não era que nem alguns jogadores que a gente vê por aí que parece que só não entram pra jogar, né? Que não tá nem na mesma cidade em que o jogo acontece, no dia que o jogo acontece, né? Não era esse o problema dele. Ele brilhava nos treinos físicos. Você gostou do meu shade? Eu gostei, eu adorei, eu tô aqui pra ele. Então, pois bem. O problema dele, então, não era a falta de forma física. Muito pelo contrário. Ele brilhava nos treinos de pré-temporada que fazia sozinho. Que eram, inclusive, um dos elementos que faziam com que ele fosse contratado pelos grandes clubes. O problema do Carlos era que, por mais que ele treinasse, ele não tinha técnica, gente. É uma questão que, assim, seria... Eu acho que... eu não sei, eu não sou uma pessoa, assim, eu não acompanho esportes com muita intensidade, assim, o meu marido é muito fanático, então um pouco do que eu pego é por influência dele, mas você percebe que, então eu tô falando isso porque eu não sei se, eu não sou versada para opinar nesse lance do talento versus esforço, versus o que é o quê, mas o que todo mundo diz é que ele não tinha técnica. Eu acho que faltava um talento. Eu no meu lugar de leiga, acho que faltava um talento nele. Porque se fosse uma coisa que desse pra você conquistar com dedicação, ele teria conquistado, gente. Porque mesmo sem querer, ele tava ali. Ele tava sendo colocado. Ele parecia se esforçar, mas de repente ele não se esforçava o suficiente também, porque ele não queria estar ali, né? Ele estava ali, mas ele não queria estar ali. De repente ele simplesmente não se esforçava o suficiente. Ele se esforçava só to get by, assim, pra conseguir o mínimo, e depois ele só se esforçava pra passar de ano, sabe? E daí depois... Mas, é bizarro, porque assim, eu sempre fui muito hiperativa, né? Falando da minha experiência pessoal. Então, e eu sempre fui colocada em muito esporte. Eu joguei tudo. Eu joguei vôlei, eu fiz ginástica rítmica, eu joguei futebol, que na escola a gente era obrigado a jogar futebol na aula de educação física. Tem até ouvintes, a Thalita. Você lembra? Jogava, a gente tinha que jogar futebol. E é um negócio que, assim, como eu sou muito alta, sempre me colocavam pra jogar esses esportes coletivos achando que eu ia super bem. Eu sou muito descoordenada, gente.
hoje eu sei que... E não tô falando isso como uma crítica, mas eu acho que se tivessem me direcionado para esportes individuais, para eu focar, eu tinha disciplina, eu poderia ter ido melhor, mas não era o caso. Esporte coletivo eu não tinha talento. Gente, não daria. Você podia me deixar o dia inteiro, eu ficava fazendo exercício o dia inteiro. Eu não tenho a coordenação motora, eu não sou boa nisso. Não tem quanto. Você pode me deixar... eu posso acostumar, mas eu nunca vou ser tão boa quanto uma pessoa que nasceu pra é mais coordenada que eu. Eu também sou péssima. Essa é a realidade. Eu sou péssima. O único esporte que eu consegui praticar na minha vida foi CrossFit, e isso depois de muito velha já. E porque é uma coisa que você faz sozinha. Porque tudo que eu preciso fazer em time também, péssimo. Eu sou descoordenada. Não adianta, eu sou descoordenada. Eu sou desatenta. Então, é tudo que você não quer no esporte de grupo, que você tem que ser super atento e tá super sinérgico com seus parceiros. Eu não tenho, e não adianta, não tá em mim. Eu fico pensando se não era uma coisa assim. Porque ele treinava, ele tava lá, mas ele não tinha técnica suficiente pra performar em nível profissional. Quando colocado em campo junto com outros atletas, a falta esse despreparo era evidente. Então, assim, ele era o cara que na pelada do bairro, ele brilhava muito. Mas quando colocado em nível profissional, com jogadores, tipo, que tinham realmente o tal talento, a técnica e tal, era claro que ele não deveria estar ali. E ele sabia disso. De maneira que já nessa época, ele aprendeu que para manter o sustento, era muito importante que ele não fosse visto jogando de jeito nenhum. Ele pensou, gente, eu não posso ser visto nesse lugar. E não era só... O que ele tinha, né? A favor dele, né? Porque, né, convenhamos que se você é um jogador de futebol que não sabe jogar futebol, você tem que ter alguma coisa a seu favor pra essa parada andar, porque senão essa parada não vai andar. Não vai rolar, E o que ele tinha a favor dele? Ele era famoso pelo carisma dele. Esse é o je ne sais quoi, é um negócio que ninguém sabe explicar muito bem, mas todo mundo que conviveu com ele diz a mesma coisa. Ele fez amizade com jornalistas muito influentes do esporte e com jogadores icônicos como o Zico, o Bebeto, Carlos Alberto Torres e o Renato Gaúcho. E assim, a relação dele com o Renato Gaúcho era muito engraçada, porque ele se inspirou muito no Renato Gaúcho, chegando inclusive a imitar o cabelo e as roupas do Renato Gaúcho. E eles ficaram amigos por conta disso, porque o Renato descobriu que o Carlos fingia ser ele pra pegar mulher e pra conseguir tratamento VIP em balada. Ele chegava e falava, eu sou o Renato Gaúcho, pra deixar ele entrar. E ele chegava pras minas pra dar ideia e falava, você sabe quem sou eu? Sou eu, Renato Gaúcho. E aí o Renato chegou lá e falou, cara, e aí, né? E o Carlos era tão gente boa que o Renato falou que não conseguiu ficar bravo com ele. Eles ficaram amigos. Você imagina? Não, tem gente que é carismática ao extremo. Tem gente que sabe o que tá fazendo. Tem gente que é assim mesmo. Não tem como. E foi inclusive o Renato Gaúcho que chamou o Kaiser pela primeira vez de o melhor jogador do mundo que nunca jogou bola. Que foi o slogan que viria a se tornar o título de um documentário britânico sobre o Carlos Kaiser lançado em 2018. Então, assim, ele é um jogador de futebol que não joga e que virou documentário gringo ainda por cima, né? Não é nem... Ele é internacionalmente conhecido por isso. Como jogador que não joga. O melhor jogador do mundo que não joga bola. E por ter se mantido no futebol todos esses anos sem não saber jogar bola, sem saber jogar bola. Ele jogou em todos os maiores clubes cariocas. Sim. Num momento em que, assim, os clubes cariocas estavam, tipo, entre os melhores do mundo. Eu não sei como tá hoje, tá, gente? Eu não sei mesmo, e não tô falando isso pejorativamente, é por ignorância, mas se ainda tiver assim, vocês me contam, eu não sei, não acompanho, mas na época, pelo que eu pesquisei pro roteiro, era uma coisa assim, um negócio absurdo, né? E, além do carisma e da forma física, o Kaiser tinha um terceiro elemento a favor dele. E eu vou falar isso pra vocês nas palavras do próprio Carlos. Ele conta: minha estratégia para não jogar era simples. Primeiro, você tem que ter na cabeça que era uma época sem internet e sem exame de ressonância magnética. Então, eu simulava lesões em treinos. Às vezes, combinava com algum zagueiro de dar uma entrada mais forte, aí tinha aquela simulação marcante. Ou, às vezes, sentia uma dor muscular de verdade. Como não tinha exame, era palavra de jogador contra do médico.
E assim, o golpe ia se formando, né? Então, gente, tinha um ciclo, era o ciclo do golpe. Ele tinha uma performance excelente nos treinos de pré-temporada, porque eram treinos individuais. Uhum. Ao mesmo tempo, ele era extremamente carismático, extremamente gente boa. Por conta desse combo, ele conseguia assinar contrato com os grandes clubes. Ajudou muito ele, quando ele estava com 16 anos, ele ter ido pro Puebla. Que vamos lembrar que é um tempo sem internet, ninguém sabia o que ele estava fazendo no Puebla. Até hoje, ninguém sabe o que ele fez no Puebla. Pode ser que ele não tenha... O Puebla não sabe o que ele fez no Puebla. Sim, mas ele chegou vindo de um clube mexicano, em um tempo sem internet. O que ele fez lá era o que ele falava que ele tinha feito lá. E ele fez muito. Então ele chegou... ele chegou do Puebla, ele foi... a gente vai falar mais disso, das fanfic que ele contava. E aí, ele chegava, então, com essa reputação, ele mandava bem nos treinos individuais, ele era amigo de todo mundo, então um monte de jornalista já tinha escrito matéria elogiando ele, e às vezes não é nem que o cara mentia sabendo que mentia, que tipo, ele chamava o cara pra tomar uma cerveja. Não, gostei de você, vamos tomar uma cerveja, não sei o quê. Eles começavam a conversar no bar, e aí, de repente, nessa conversa de bar, ele contava uma história completamente inventada, de um gol fantástico que ele tinha feito sozinho quando ele jogou no Puebla. E o jornalista tá lá achando que tá pegando as histórias. Nossa, e aí o jornalista conta. O jornalista nem sabe que ele tá sendo enganado. O que ele sabe é que ele teve uma noite fantástica com um jogador do Botafogo que tá contando várias histórias de vida pra ele. Então, o fato de... as pessoas não sabiam, muitas vezes, né? Para completar o ciclo do golpe, ele sempre buscava contratos curtos. Então, ele se lesionava ainda no período preparatório e trocava de time antes dele estar completamente recuperado. E aí, por que eu falo que era o ciclo, né? Ele chegava no novo clube falando, estou me recuperando de uma lesão. Preciso de um treino individual, preciso do meu período preparatório. Mandava muito bem mais uma vez no preparatório, falava pra todo mundo como ele tinha mandado bem, tava todo mundo olhando pra ele. Fingiu uma nova lesão assim que começavam treinos envolvendo outros jogadores. E assim ele ia seguindo, gente. E assim... Por clubes e clubes e clubes. E é isso. E nas ocasiões em que os médicos dos clubes insistiam que ele estava apto a jogar, ele conseguiu um atestado com um dentista amigo que alegava que ele tinha uma infecção focal. Aí ele não jogava, porque ele tinha um atestado. Então foi graças a essa técnica, ele passou do Puebla pro Botafogo, do Botafogo pro Flamengo e daí por diante. Gente, eu nunca achei que eu fosse falar isso num roteiro de True Crime, mas das palavras de Bebeto... Nunca imaginei que estaria nesse lugar, mas sim. Nas palavras de Bebeto, que também conviveu com o Kaiser, o Bebeto fala, né? O papo dele era tão bom que se você deixasse ele abrir a boca, já era. Ele ia te encantar, não tinha como evitar. Era isso. Tem gente que é muito assim e você não sabe. A pessoa tem um magnetismo, ela não tem só carisma, ela tem um magnetismo. E eu acredito de verdade que ele não era uma pessoa ruim. Então a vibe dele era realmente boa. Não era aquela pessoa que tá tentando ser gente boa com todo mundo, porque na verdade é um lixo. Ele era realmente uma pessoa legal, uma pessoa boa. E daí a vibe sempre estava certa do lado dele. Ele estava sempre no rolê e todo mundo gostava de estar do lado dele. Ah, mas ele é um fanfiqueiro. De repente você desconfiava e nem ligava que ele era um fanfiqueiro. Então, mas tem uma diferença dele para os fanfiqueiros que a gente normalmente traz no podcast. Porque não é porque ele não jogava que ele não trabalhava. De acordo com relatos dos bastidores, quando ele não estava em campo, ele estava ou organizando evento com o torcedor, ou dando entrevista para levantar a moral do clube. Falam que quando ele conseguia um contrato, o Kaiser fazia absolutamente qualquer coisa para permanecer no contrato, desde que não precisasse encostar na bola. Ele era o embaixador, o mascote. Isso, e era exatamente essa característica, o fato de que ele sempre estava trabalhando, somada a gente bonice, fazia com que, em vez dele ser desprezado pelo que ele era, que era uma fraude, ele era uma fraude. Mas, ainda assim, ele sempre desfrutou de consideração entre a maioria dos colegas. Sobre isso, inclusive, o Alexandre Torres, que é um ex-jogador da seleção brasileira e filho do Carlos Alberto Torres, conta, né? O Carlos Alberto Torres jogou com o Kaiser. Ele fala... Ele criava um clima divertido, alegre e descontraído.
Ele contava histórias e fazia os jogadores sonharem. Acho que é por isso que todos gostavam tanto dele. E sobre isso também o próprio Kaiser fala: eu queria estar entre os jogadores, eu só não queria jogar. Era problema dos outros se eles queriam que eu fosse um jogador. A culpa é sua, parça. As suas expectativas em relação a mim são totalmente suas. Eu sou minha própria pessoa, eu só quero ter um rolê legal. Eu vivo de vibes. E assim, gente, o comprometimento do Kaiser com seus colegas de time ia muito além dos campos, por assim dizer. E se você estiver ouvindo esse app sem fone, tira as crianças da sala. Por quê? Porque ele organizava diversas orgias para o time inteiro. Para as quais ele também convidava um homem chamado Pinheiro, um bicheiro de 75 anos com uma prótese peniana, que era o tipo de pessoa com quem você quer cultivar um relacionamento se você é um golpista profissional. Ai, Pinheiro. Pinheiro. E, gente, isso eu quero deixar bem claro que isso não sou eu falando, até porque eu não acompanho futebol, não sou do Rio, não sou versada na história do Rio, mas ele, não era por acaso que o Pinheiro estava naquela orgia, sabe? O Pinheiro estava naquela orgia porque naquela época todos os grandes clubes do Rio eram comandados por bicheiros. E isso quem está falando não sou eu, tá? Eu peguei essa informação do Rob Smith, que é o autor de um livro sobre a vida e os golpes do Kaiser, e também é o autor do roteiro do documentário sobre ele, que foi lançado em 2018. Para quem gosta de futebol e tem interesse no livro, inclusive, ele tem o mesmo nome do documentário, que é Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football. E sobre esse momento do futebol carioca, né, o Rob conta. Na época, basicamente todos os grandes clubes do Rio eram comandados por bicheiros. Os clubes precisavam do dinheiro e do poder deles. Tendo crescido num ambiente perigoso, coisas que parecem aterrorizantes ou arriscadas para nós eram algo que Kaiser não registrava. Acho que ele estava tão acostumado a viver no limite, testar sua sorte, que tinha um conhecimento instintivo do que ele conseguiria se safar. Um outro exemplo dessa característica do Kaiser aconteceu quando ele jogava no Fluminense. Em certa ocasião, ele estava numa boate com um colega de time e esse colega entrou numa briga e nocauteou uma pessoa. Até hoje a gente não sabe quem é esse jogador, tá? Porque o Kaiser assumiu a culpa. Era uma coisa que, assim, nisso ele conquistou a gratidão do jogador e o respeito entre os colegas de time que viram ele assumir responsabilidade por uma coisa que não tinha sido ele. Então, nessas, ele ia também conseguindo a lealdade o street respect, sabe? A lealdade exatamente. Das pessoas, porque era uma pessoa com a qual você podia contar num momento difícil. E jogador de futebol, às vezes, se enfia nos momentos difíceis. Sim. Então, E cultivar bons relacionamentos com a imprensa era outra parte muito importante da farsa. Como eu comentei, ele convidava jornalistas relevantes para um papo e contava diversas anedotas que nos anos 80, período que o acesso doméstico à internet ainda não existia, era muito difícil de serem confirmadas ou negadas. Em certa ocasião, ele contou para um repórter que ele teve uma temporada tão boa no Puebla que ele chegou a ser convidado a se tornar um cidadão mexicano para jogar na seleção do país. E que ele negou, porque o amor dele era pelo Botafogo. E aí, gente, isso virava manchete, não tinha muito o que fazer, né? Não. Em outra ocasião, ele alegou ter sido campeão mundial interclubes pelo clube argentino Independiente, em 1984. Fato que também foi amplamente noticiado na mídia esportiva. E, nesse caso, como, você falar que você é campeão do Interclubes é um negócio que, mesmo naquela época, poderia ser checado. Claro. E o Independiente confirmou que tinha um jogador com esse nome no clube. Mas hoje a gente sabe que esse jogador era o Carlos Alberto Henrique, que é um jogador argentino que nasceu no mesmo ano que ele, que viria disputar a Copa América pela seleção argentina em 91. Ou seja, a gente não sabe se foi muita... Eu imagino que não tenha sido sorte. Eu acho que ele meio que sabia. Eu também acho. Ele provavelmente descobriu de algum jeito que tinha um jogador com o mesmo nome e idade dele no time e decidiu se passar por ele na imprensa brasileira como forma de negociar novos contratos com os clubes. Eu também acho.
De novo, gente, a gente tá falando de histórico de golpes, né? Nunca foi confirmado como ele obteve essa informação, a gente não sabe como é que ele fez, mas o fato é que isso aconteceu. Uhum. E para cultivar ainda mais essa imagem de jogador cobiçado, quando seus contratos estavam prestes a se encerrar, era comum que ele fosse visto com um celular na mão. Naquela época, gente, anos 80, era muito incomum, era muito caro. Era um objeto de ostentação, ele era visto falando inglês. Dando a entender que ele estava negociando transferências e contratos com clubes, né, britânicos. Anos mais tarde, ele confessou que o telefone era de brinquedo. Ele sabia falar inglês, pelo menos? Não. Não? Não, ele não falava nada, ele falava gibberish. Algumas vezes, teve os médicos que falavam inglês, porque quase ninguém falava inglês naquela época, mas teve algumas vezes em que os médicos viram que ele estava falando nada com nada, assim. Só que, tipo, não é esse problema seu, né? Você olha, o maluco tá... Ai, gente. Mas, gente, nem tudo foram flores na vida de golpes de Carlos Kaiser, tá? Em alguns momentos, ele chegou muito perto de ser obrigado a jogar. Imagina a ansiedade, Quase teve... o medo, o desespero. Não, mas assim, parando pra pensar que você tava mentindo pros bicheiros carioca... Então. Entendeu? Enfim. Eu teria, nessa altura, eu já teria largado o esporte com uma, entre aspas, lesão e ido pra Globo fazer jornalismo esportivo. Mas você sabe que era um momento do esporte em que o jogador não fazia muito dinheiro. Você vê, por exemplo, até o Vampeta hoje falando quanto ele ganhava na época que ele jogava no Corinthians, os salários eram muito pequenos. Até hoje, o futebol... mas nessa altura, do respeito que ele já tinha, da fama que ele já tinha, eu já teria largado e falado, gente, eu quero agora virar comentarista, eu quero virar jornalista, eu quero trabalhar com vocês. Justo. Porque eu trabalho com vibes, eu quero ser o embaixador do clube. Entendeu? Eu trabalho com vibes. Eu sou personality hire, sabe? Eu sou a pessoa que é contratada pela personalidade, pela audácia, pelo... ousadia e alegria. Exato, sabe? Pelo carão. Então eu quero ficar vibing. E, um dos clubes pelos quais ele passou, infelizmente nenhuma das fontes que eu usei detalha qual clube foi. Se você... ouvinte entender de futebol e souber, conta pra gente, por favor, porque eu quero muito saber. Chegou a contratar um xamã pra avaliar as lesões, porque falava que era umas lesão que ninguém mais achava, só ele sentia, então acharam que podia ser um problema espiritual. Levaram o xamã pra curá-lo, e em resposta às tentativas do xamã de curá-lo, o Kaiser disse que algumas coisas nem a magia era capaz de consertar e mandou o xamã embora. Eu teria falado a mesma coisa, eu teria falado, gente, é isso mesmo. Alguém fez trabalho pra mim. Eu preciso agora virar um comentarista, porque as minhas vibes são essa. Eu não posso mais jogar futebol. A culpa não é minha, é do trabalho. Não, o meu jogo está amaldiçoado pelo trabalho. Não tem cura. É muito forte. Não tem como. E a história que eu vou contar dele agora é uma das histórias favoritas de todo mundo que conta da biografia dele. A história favorita do documentarista. Essa história é maravilhosa. Não tem eu entendo porque é a história favorita de tanta gente. Porque, em certa ocasião, quando o Kaiser jogava no Bangu, ele atraiu a atenção do maior patrocinador do clube, um bicheiro chamado Castor de Andrade, que era, inclusive, amigo pessoal do João Avelange, que na época era o presidente da FIFA. O Castor gostava muito do Kaiser, porque todo mundo gostava, né? Tanto pelo carisma, quanto porque a chegada do Kaiser pro Bangu trouxe muita publicidade pro time. Só para dar uma ideia, né, do evento que foi a contratação dele, quando o contrato do Kaiser foi assinado, um jornal publicou a manchete "Bangu tem seu rei". Meu Deus. Então, assim, a chegada dele foi um acontecimento pro clube e, consequentemente, as expectativas para a estreia dele no clube eram muito altas. Assim, quando o Kaiser aplicou seu golpe habitual e alegou estar lesionado, o Castor, seja por instinto, seja pela própria expectativa pessoal, porque ele era muito apegado ao Bangu, o time, se recusou a acreditar que ele realmente estivesse machucado. Ele falou, não. Vale ressaltar, tá, gente, que o Castor de Andrade não era o tipo de pessoa que admitiria ser feita de trouxa. Em certa ocasião, ele perseguiu um árbitro pelo campo logo depois de um jogo com a arma balançando do bolso.
exigindo que o juiz reavaliasse sua interpretação das regras do futebol. Justo. Justíssimo. Com zero medo, gente. Esse negócio foi registrado, todo mundo viu o maluco lá com a arma. Vamos reavaliar sua interpretação das regras do futebol. Então, assim, não é de se admirar que quando o Castor disse que o Kaiser ia sim jogar, com ou sem lesão, você vai jogar, o Kaiser não discutiu. Falou, mano, eu vou ter que jogar. Vou jogar. Ele entrou em campo. A princípio, ele entrou como reserva, mas depois ele foi chamado para entrar em campo e começou a se aquecer. Gente, eu não consigo imaginar o desespero desse homem. Gente. Ele aquecendo. Eu ia cair no gramado. Chama o Xamã! Pelo amor de Deus, o Xamã! O Xamu! O Xamã do Samu! Chega o Xamã! Não. Chama o Xamu! O Xamu, velho! Socorro! Gente... Sério, ele virou pra arquibancada, comprou briga com a torcida do time adversário e literalmente pulou em cima de um dos torcedores. Aparentemente, ele escolheu um cara que teria feito piada com o fato dele ter cabelo comprido. Só que assim, gente, ele foi expulso, obviamente, né? Porque você não pode. Não. E aí, depois do jogo, ele foi chamado pra falar sós com o Castor. Aí ele pensou, bom... Agora, fudeu. Esse é o momento em que meu carisma tem que brilhar, né? Gente, ele chegou na frente desse homem com a maior cara lavada desse mundo e disse: Deus levou meus 2 pais, mas me deu um outro pai. Castor, né? Que eles, se referindo à torcida do time adversário, acusaram de ser um vigarista. Então perdi a cabeça e fui pra cima deles. Mas não se preocupe, meu contrato termina em 1 semana e eu estarei de saída. O Castor deu um aumento pra ele e renovou o contrato dele. É a vibe, vibes, gente. Se você não sabe fazer um negócio, você tem que ser... É o que eu falo sempre, você não pode pegar tudo de ruim pra você. Se você é ruim, você não pode ser feio. Se você é feio, você não pode ser burro. Então, sabe, você não pode ser ruim e burro. Você tem que escolher alguma coisa. Ele era ruim de futebol, ele escolheu ser o quê? Inteligente, ele escolheu ter vibes, ter carisma, ter lábia, ser a galera, sabe, ser o cara que ajuda todo mundo, o cara que assume a culpa de todo mundo, o cara que luta por todo mundo. E tá certo, ele ganhou a lealdade do povo. Ganhou a lealdade da gente, galera. Na boa, cadê as vítimas? Não estou vendo vítimas. Não vi Até agora tá todo mundo sendo beneficiado. Não vi vítimas. Ai, mas o bicheiro tal perdeu tanto contratando uma fraude. Problema do bicheiro. Chama a polícia. Você pode chamar a polícia? Não, porque você é bicheiro. Então pronto. Cadê as vítimas? Não. E assim... E na boa, quando você tá contratando um maluco desse, você tá levando meio que o branding, né? Sim. Dele, assim, ele tá contribuindo, é o que fala, e é isso, esse é um dos elementos que faz com que ele seja tão amado. Ele não era, tipo, que ele não estava fazendo nada. Ele trabalhava. Ele estava trabalhando, ele trabalhava. Ele era a vibe. Ele era vibe, gente. Se você não quer ele tava a vibe... lá, ele tava fazendo as coisas. Se você não quer a vibe, você precisa de um jogador chato, capenga, entendeu? Mal-humorado, irritado... Agora, se você precisa do quê? De vibes, você contrata o Carlos. Porque ele é a vibe. Exatamente. E, assim, nesse caso, mesmo com tudo dando certo no final, ele aprendeu com esse incidente e começou a pagar jogadores mais novos para que simulassem faltas contra ele em campo bem no início dos jogos. Para que ele passasse a ter testemunhas de que ele tinha sido lesionado. Porque Correto. Quando você vê dentro do time, não tem o que você discutir, né? Não. E mesmo, gente, é absurdo, porque assim, nesses incidentes, né, pra ele ser lesionado, ele tinha que jogar por alguns minutos. E mesmo jogando por poucos minutos, a ausência de técnica dele era muito evidente. E aí, mais uma vez, nas palavras de Bebeto, o Bebeto fala, né? Em campo, ele ficava completamente perdido. Corria de um lado pro outro, sempre suando muito. De repente, ele tava exausto. E o treino nem tinha... Porque ele tava perdido, aí ele ficava correndo. Só que aí, quando começava, ele já tava cansado.
Aí ele falou, um dia, simplesmente dissemos, saia daqui, Kaiser, senão vamos acabar te matando. Tipo, vai embora. Ai, gente, eu vi minha carreira esportiva escolar inteira É isso. nesse Eu falo, parágrafo. gente, eu sempre fui... Eu só corria, eu corria, entendeu? De um lado pro outro, e quando a bola chegava Eu em acho mim... que você deve ter passado pela mesma coisa que eu. É a síndrome da grandalhona. A galera coloca a gente pra jogar as coisas achando que porque a gente é alta a gente vai jogar bem. Mas assim, pra eu jogar bem, eu tenho que saber o que fazer com a bola. E porque eu era grandalhona, tenho... porque eu era grandalhona, a galera nem me marcava muito. Entendeu? Porque eu era grandalhona bruta. Só que daí eu também não sabia o que fazer com a bola, não adiantava ninguém me marcando. Eu perdi a bola sozinha. Eu tinha zero agressividade, eu não ia conseguir bater nos... Se eu batesse em alguém, eu ia me sentir culpada. Era capaz de eu lembrar até hoje se eu tivesse dado uma falta em alguém, sabe? Eu ia ficar lá pensando, meu Deus. Não era nem... Eu era bruta, mas eu não era agressiva também. É que eu era grandalhona, desengonçada, mas eu perdi a bola sozinha. Isso. Eu perdi a bola sozinha. E eu também tenho uma coisa. Quando tinha a aula teórica sobre as regras do esporte... Eu não prestava atenção, entendeu? Por quê? Porque eu não conseguia prestar atenção, gente. Não conseguia, achava aquilo um porre. E eu não consigo parar quieta, entendeu? Então, pra mim, tudo é muito difícil. Né? Da escola era um terror pra mim. Era muito difícil ficar quieta, calar a boca e ficar quieta, sentada. Então, daí eu não prestava atenção. Então, eu fazia umas coisas que, tipo, eu não sabia onde que era o escanteio, eu não sabia a diferença do escanteio pra lateral, eu não sabia que você não podia sair... Isso eu sei. Não, hoje em dia eu sei, mas antes eu não sabia. Eu fui aprender depois de já véia. Eu não sabia o que era um jogo impedido, eu não sabia o que era posição, eu não sabia que não podia sair com a bola sozinha, entendeu? Eu não sabia de nada. Então, eu ia jogando na vibes também, entendeu? Eu era meio caixa, que é por isso que eu gosto dele também, porque eu tava em todos os jogos Sim. pela vibe, porque eu era amiga de uma menina que era boa. Então, a gente tava sempre junto, a gente já acabava jogando junto. Mas eu era muito ruim, eu perdi a bola sozinha. Uma vez eu lembro que a goleira chutou a bola, ela acertou a minha cabeça, eu só caí no chão. Eu só caí. Eu lembro até hoje que no momento eu tava correndo, no outro tava tudo escuro. O que aconteceu? Ai, gente, que doideira, né? Ai. Quem aqui? Todo mundo que foi ruim em educação física na escola entende a dor desse maluco. Gente, se você, imagina, assim como eu, carreira. Se você, assim sendo como obrigado. eu... Ai, perdão. Acabou de me ocorrer que a carreira inteira dele é uma eterna aula de educação física que você não joga nada e tem que sobreviver por 50 minutos. Nossa, gente, é o pesadelo. É um pesadelo. É o meu pior pesadelo. Como que eu não vou ter empatia, sabe? Gente, se você, assim como a Renata, assim como eu, era muito ruim, desengonçada, perdia a bola sozinha e tem muita empatia pelo Carlos Kaiser, por favor, manda mensagem pra gente aqui no Spotify ou no YouTube, comenta. Eu tive uma epifania agora, que a vida dele era isso, eu lembrando da bola na minha cabeça, de ficar correndo. A vida dele era essa. Olha o medo que esse homem passou. 26 anos! Gente, a vítima do Carlos Kaiser era o Carlos Kaiser. Ele era a pior vítima. Olha o perigo que ele estava correndo, entendeu? De ser brutalizado em campo. É o pior pesadelo. Nossa. Ai... Me descontrolei, perdão. Tem jogo do Brasil hoje, acho que tá tudo. As emoções à flor da pele. A gente vê por aqui. Nossa, eu chorei de rir. Meu Deus. Bom, gente. Paralelamente. Ai, ok. Paralelamente, ele pagava torcedores para que gritassem o nome dele em campo, para que os dirigentes dos clubes pensassem que ele se mantinha popular mesmo não jogando nada.
Tá vendo? E, gente... ele já comprava bot antes do Instagram. Gente, e isso, quando o termo fake news era uma coisa que não existia, sobre o qual não se falava, né? Mesmo durante as entrevistas pro documentário, os produtores falam que eles começaram a fazer o documentário em períodos que não se falava de fake news ainda. Claro. Então, olha isso. E como eu comentei, a carreira dele no futebol durou 26 anos. Em 86, ele teria supostamente se mudado para Córcega para jogar pro Gazélec Ajaccio. Gente, é a segunda vez que é meu segundo roteiro falando da Córcega. Olha que doideira. Napoleão? É verdade, já estava em Córcegas. Então, e aí, eu acho que o nome é Ajaccio, tá, que se pronuncia, porque em teoria a Córcega, ela foi da Itália e hoje é parte da França, então tem muito nome que tem essa pronúncia, né? Eu só tô falando isso pra me desculpar se eu estiver assassinando o nome Ajaccio. Eu achei um vídeo, eu ouvi o cara falando, eu anotei como se fala e eu tô repetindo. O Ajaccio, então, é um clube, em português você falaria Ajaccio. É um clube da segunda divisão francesa, né? Ele teria ido para esse clube junto com o jogador e amigo Fabinho Barros. Essa história do Ajaccio é um tanto quanto complexa, tá? Teoricamente, foi nesse clube que ele se aposentou aos 49 anos. A carteirinha de jogador dele tá inclusive nas imagens de apoio que a gente vai compartilhar com os nossos apoiadores. E, inclusive, numa entrevista que ele deu pro portal O Gol, ele chega a comentar que foi só lá no Ajaccio que ele se sentiu confortável para de fato tentar entrar em campo. Só que ele diz que ele nunca jogou mais de 20 minutos por partida. Correto. Isso é o que ele diz. O Fabinho, entretanto, afirma que é tudo mentira, que o Kaiser nunca jogou no Ajaccio, que a carteirinha é forjada e que todas as fotos, porque ele tem fotos. Ele tem fotos. Ele depois lá do perrengue que ele passou com o Castor, ele decidiu que ele não ia mais atuar sem recibos, né? Tem foto dele, então, com a camiseta do clube, tem foto dele jogando futebol com a camiseta do clube. Mas o Fabinho diz que essas fotos que ele mostrou da temporada lá foram tiradas com uma camiseta personalizada do time que o Fabinho deu pra ele de presente quando ele foi visitá-lo na Córcega. Porque, como eu comentei, eles eram amigos. Gente, isso foi em 86. Eu pesquisei bem pouquinho, tá, da história do Ajaccio, até pra aprender a pronunciar, e pelo que eu vi, me corrijam também se eu estiver errado, tá? Mas é um time bem obscuro e muito corrupto, que tava envolvido com a máfia. Parece que tem um histórico da máfia ter meio que quebrado o clube, até deu alguma... Então, não é impossível de se pensar que uma carteirinha pudesse ser forjada. Coisa muito pior aconteceu naquele clube do que uma carteirinha forjada, sabe? Sim, e eles nem ligaram porque o Carlos era um peixe pequeno em relação ao que estava acontecendo no clube. Até porque se você for atrás de alguém que está fraudando uma carteirinha ou uma foto, de repente isso vai chamar atenção para o que mais no clube é uma fraude. E você tá falando de um cara que tá chegando extremamente bem relacionado no Brasil, cheio de história para contar. E o Carlos sabia... O Carlos, ele transitava muito bem nesse ambiente, né? Ele tinha feito isso a vida inteira dele. E vale lembrar também que em 86, vídeos de jogos eram muito mais raros do que era hoje. Não existia internet doméstica, né? E era um clube de segunda divisão de uma ilha francesa no Mediterrâneo. Então não tinha muita documentação que pudesse provar nenhum dos lados. E no final acaba sendo a palavra do Fabinho contra a do Kaiser. O fato do Fabinho falar que era tudo mentira até afetou. Hoje em dia, parece que eles não são mais tão próximos, acho que eles não são mais amigos. Eu, pessoalmente, não vejo o que o Fabinho teria a ganhar mentindo. Então, eu também que não, mas deles... assim, é uma puta mancada, porque todo mundo sabe que quando seu amigo começa a mentir, você só vai na mentira. Você acerta com ele depois, sabe? Quando vocês estiverem sozinhos, você chama a atenção dele e desce o cacete nele. Mas até então, na frente da galera toda, você defende, você coloca aquela cara de paisagem e vai concordando. Yes, and. Você vai no improviso.
Tanto que até a galera do documentário comenta que ele ficou extremamente... você percebe que o tom dele muda até quando você fala do Fabinho pra ele. Ah, claro, uma puta Ele traição. considerou uma traição. Pô. Enfim. E aí eu imagino que vocês devem estar se perguntando, né? Tá, e quando foi que descobriram a farsa? E aí? Quando foi que descobriram a farsa, Renata? Uma coisa que eu acho muito fascinante nessa história é que, muito embora todo mundo já meio que desconfiasse, esse golpe nunca foi descoberto de uma vez só, em grande escala. Não teve um grande escândalo que acabou com a vida dele, não. Não teve um Milli Vanilli. Não teve. Ele não teve um momento Milli Vanilli. Em alguns clubes pelos quais ele passou, os companheiros de time perceberam super rápido que ele não tinha capacidade técnica pra estar ali. Uhum. Em outros, principalmente nos que ele conseguiu se lesionar, entre muitas aspas, logo no início dos treinos, acabava sendo praticamente impossível você entender o que estava acontecendo. E quando você percebia, ele já tinha ido embora. Uhum. Mas, assim, a farsa foi desmascarada. Se você for... vamos assim, tá, Renata, não foi descoberta de uma vez, mas se você for ter que dar uma data e o que aconteceu. Assim, se eu tivesse que dizer... Eu diria que quem contou, quem desmascarou o Kaiser foi ele mesmo. Porque em 1º de abril de 2014, ele apareceu no especial do Dia da Mentira do programa da Fátima Bernardes, confessando abertamente que ele simulava contusões para não jogar. 2014. Então, 2014, Natália. Eu peguei algumas falas dessa entrevista para vocês. Ele fala: nunca quis ser jogador de futebol. Sou filho adotivo e minha mãe me obrigava. Com o dinheiro que eu ganhava, ela sustentava a família toda. Outra fala, né? Eu simulava contusões para não jogar. Minha mãe vendeu meu passe e eu era obrigado a ir de um time para o outro. Eu tinha aparência de craque. É o que conta. Meus padrinhos... é o que conta. É isso, vibes. Meus padrinhos eram o Romário e o Renato Gaúcho. Eles tentavam me convencer a ter uma carreira séria, mas eu não queria ser jogador. Queria estudar e ser professor de educação física. Isso ele tirou pra falar... Eu não sei se ele tinha essa ambição. Mas a partir do momento do programa da Fátima, ele tinha. E a partir dessa entrevista, outros jogadores que conviveram com ele e viram, né, o que ele estava falando, começaram a dar depoimentos de experiências com ele em campo. E a história viralizou a ponto de chegar num pub em Londres, que foi o que deu origem ao documentário sobre a vida dele. Cara, que sensacional. Gente, foi muito louco, porque essa história, tipo, tinham dois jornalistas esportivos num pub em Londres conversando sobre bizarrices do esporte, e um deles comentou que tinha visto um post no Reddit sobre a história do Carlos Kaiser, só que era um post no Reddit mal traduzido, assim, alguém pegou um artigo, pegaram esse artigo da Fátima Bernardes, porque normalmente, né, gente, hoje em dia, como parte de estratégia de mídia, quando sai no programa da Fátima, sai um artigo também no portal da Globo, né? Então, alguém pegou esse artigo, traduziu para o inglês usando o Google Tradutor lá de 2014, que não era aquelas coisas. Que era ainda. podre. Jogou no Reddit, traduzido para o inglês, e essa história foi passando de boca em boca. Nossa, isso é real, não sei o quê. A galera começou a comentar. E aí, a equipe do documentário conta que eles foram nossa, alguém tinha que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso agora. Claro. E aí decidiu, né? E hoje, gente, o Carlos Kaiser leva uma vida de influenciador digital. Em suas redes, ele se autoproclama Rei do Miguel. Eu amo, eu amo. E para encerrar a história do Carlos Kaiser, o maior jogador do mundo que nunca jogou bola, eu separei uma fala do diretor do documentário, né, o Louis Mikes, em que ele dá a sua própria perspectiva sobre a vida e as escolhas do Kaiser. Ele diz: ele poderia ter sido só um cafetão. E foi exatamente isso que pensamos dele por um tempo. Mas aí teve esse cara com quem falamos no Vasco, que disse que não, que muito longe disso. E nos contou de uma vez em que eles o trouxeram para cuidar de um jogador da seleção brasileira que era alcoólatra e estava com muitos problemas. E ele fez um trabalho brilhante. Então ele não era uma coisa só. Ele é tipo um lobo de Wall Street misturado com Walter Mitty, misturado com Forrest Gump. Você podia costurar todos esses personagens e ainda não chegaria perto de Kaiser, porque ele é único. Alguém no filme diz: conte uma mentira 4 vezes e ela se torna verdade.
E essa é a história de Carlos Kaiser, gente. Ele é brasileiro e isso faz dele melhor Sim. que todos esses fanfiqueiros. Eu passo pano, vou morrer passando pano. Até eu descobrir que ele fez uma coisa muito ruim, vou passar pano mesmo. Meu, é muito Brasil porque ele fez o que ele precisava pra sobreviver com alegria num contexto impossível. Esse homem tinha tudo. Gente, com 10 anos ele era obrigado a sustentar a família, sabe? Assim, ele tinha tudo. Ele fez o que ele precisava fazer pra sair da Com pobreza. ousadia e alegria. Pra sair da pobreza, tirar a família dele da pobreza e fez sendo gente boa. Ele não fez uma vítima. Sem machucar ninguém. Sem machucar ninguém. Sem machucar ninguém. Ele foi. Todo mundo que estava do lado dele estava sempre se divertindo, sempre tendo um tempo legal, tendo um momento legal. Ele estava sempre conversando com as pessoas, ele mantinha boas relações, ele ganhava a lealdade das pessoas porque era uma pessoa leal. Então, eu não vi nenhum problema. Eu, como juíza desse podcast, inocente. Nath Juíza. Nath Juíza declara que ele é inocente e o pano está passado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado legal, que tenha dado pra entender. Eu amei. Eu amei. É Copa, né, gente? A gente tá precisando de uma coisinha mais leve, uma coisinha mais festiva. Eu não sei qual vai ser o resultado do jogo, porque o jogo não aconteceu ainda, mas a gente tá torcendo pelo Brasil, né? Sim. É difícil pra mim, que eu gosto muito da Escócia também, porque, né? Mas irlandeses não na e Copa. escoceses são irmãos de luta. Mas não na Copa. Não, Na Copa. Não na Copa. Na Copa é todo mundo que se foda. É o Brasil. A regra é clara: Brasil, América Latina, África, alguns países da Ásia. Depois a gente pode ir para Europa do tomate, que é ali no Mediterrâneo. Aí, na Europa eu vou pelos eu procuro priorizar quem nunca teve colônia. Tipo, a Irlanda nunca colonizou ninguém, Por sabia? exemplo, então, a Noruega destruiu metade da Europa. A Noruega destruiu metade da Europa, mas já faz muito tempo, então não tem problema. É verdade. E assim, eles são tão simpáticos, tá todo mundo torcendo por eles lá remando, né? É, porque os vikings são a prova de que relações públicas é tudo. Porque eles foram terríveis e hoje em dia, só porque eles são loiros, altos, dos olhos azuis, a gente acha que eles são heróis e todo mundo de Osasco quer ser viking. Então, um monte de gente no Brasil quer ser viking e fala, ai, os vikings! E hoje em dia, a gente aqui na Noruega, a gente fala até com certo orgulho. Obviamente que a gente não apaga o histórico, né? Ser viking não é ser norueguês, ser viking era uma função social, era uma função, era um trabalho. Nessa época, as mulheres tinham muito poder na sociedade, inclusive. Eles desbravaram, descobriram muitas coisas, foram essenciais para o desenvolvimento da Noruega, mas eles eram pessoas péssimas, gente. Eles eram praticamente piratas, assim. Eles faziam... É que eu acho eles que saqueavam, no mundo roubavam, moderno, estupravam, matavam. Então, eles não eram pessoas legais, né? Eles faziam o que eles tinham que fazer. E todos os continentes, praticamente, já tiveram os seus povos vikings, né? Que os noruegueses conseguiram fazer um rebranding e fazer um whitewashing aí da história. Hoje em dia eles são bonitinhos, fofinhos, remando bonitinho. Aqui na Irlanda, os vikings dominaram e se incorporaram aos celtas também, né? Tem vários elementos da cultura celta, que a cultura celta é oralizada, né? Muita coisa se perdeu e as runas, é muito difícil decifrar. Tem runa que não tem... se decifra, Muito do que você consegue decifrar da cultura celta é da cultura viking. Você pega, então você compara, hoje em dia eles comparam coisas dos vikings da Noruega com os vikings daqui, e o que tem de diferente eles sabem que é influência da cultura celta. Sim. É assim que você pega. Mas sim, eles dominaram os povos celtas, né? Eu acho que, assim, se você pensar por uma perspectiva do mundo moderno, a galera simpatiza com os vikings porque foi uma galera que mostrou o dedo do meio pro Império Britânico, né? Fica aí, então, gente. É isso. Muito obrigada pelos... Fica aí, então. Gente. Eu não sei como terminar. Eu tô cansada já. Já me esgotei.
Nossa, é super tarde, agora que eu vi, gente, eu trabalho amanhã, meu Deus. Mas eu amei o roteiro, obrigada. Eu tava precisando Obrigada a você. Eu tava precisando gravar hoje. Eu tava muito estressada quando eu comecei, tava muito cansada, muito deprimida e agora eu tô melhor. Vibes, são as vibes de Carlos Kaiser. E as suas vibes que sempre me ajudam também. Yes. E é isso, gente. E nos vemos na sexta. E nos vemos na sexta, na live, dia 3 de julho, às 18 horas do Brasil, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, vai lá se inscrever e não perca. E tchau. E beijos. E vai, Brasil!